Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Então, sem enrolação, vamos direto para a tela do PC para a gente poder passar essa aula. Beleza? Então, parte inicial aqui, deixa eu só ligar o Spotlight. Liguei, pronto. Então, beleza. Cronograma de aulas aqui. Na primeira aula, se você estiver vendo, se essa for a primeira aula que você está vendo, você está começando pela quinta aula, cara. Tá começando errado, tá? Começa pela primeira, vai a segunda, terceira, tá, vocês entenderam, né? Então, beleza. A primeira aula a gente viu alguns conceitos bem básicos de lógica de programação, que é basicamente pensamento lógico e tal, coisas que vai te ajudar, essas barulhinhas, tá? A segunda aula foi os primeiros passos, que a gente viu estrutura de algoritmo, que é o quê? Só para relembrar para quem já estava na aula. Se você não viu, cara, você não vai saber o que eu tô falando, então você tem que voltar para lá. Na verdade, se você está começando por agora, volte pela primeira, tá? Que é entrada dos dados, processamento e saída dos dados. Na terceira aula, a gente viu os operadores lógicos e relacionais, tá bom? Que a gente viu o igual, o diferente de igual, o AND, o OR, o NOT, tá bom? Vocês entenderam, né? E na quarta aula, a gente viu, a última aula, a gente viu estruturas condicionais, que foi o else e o if. Nessa aula, a gente vai tratar dos laços de repetição, que são outras estruturas, são outros comandos que a gente vai dar para o computador em toda linguagem de programação que seja back-end, tá? Até no JavaScript. Eu sei que o JavaScript é front-end, mas usa muito, tá bom? E próxima aula é a conclusão. Então, próxima aula você já vai poder falar assim. Se alguém parar você na rua na próxima aula, você já vai poder parar. Você vai poder falar, cara, eu sei lógica de programação e algoritmo. Pronto, tá? Então, é isso. Você vai ganhar essa habilidade aí. Tô brincando, tá? Então, beleza. O que são laços de repetição? Basicamente, laços de repetição são comandos que você dá para o computador para que ele execute uma tarefa mais de uma vez. Então, é um loop, um laço de repetição. Você vai repetir ele toda hora, tá bom? Ele vai ajudar, assim como o if e o else, para o controle de fluxo. Então, o que sai, mas mais na parte... Peraí, vamos reformular. Assim como o if else, ele vai manipular os nossos dados que vão entrar no nosso código que a gente já tem. Porém, ele vai ser mais na parte de modificação desses dados e não tanto na parte de recebimento ou de jogar para fora do computador, tá bom? E ele é muito bom para eficiência computacional, porque, bem, vocês vão entender, caso eu precise fazer alguma coisa mais de uma vez no computador, você concorda que eu teria que dar, sei lá, um Ctrl+C, Ctrl+V 1 milhão de vezes até eu fazer... Por exemplo, vamos supor que eu tenha que executar uma tarefa 100 vezes seguidas. Você concorda comigo que eu teria que fazer 100 Ctrl+C, Ctrl+V? E imagina isso na internet inteira. Vocês não são do tamanho da internet? Cara, a eficiência computacional de você ter um laço e que faz essas 100 vezes em, sei lá, 5 linhas de código, ao invés de você ter que dar 100 Ctrl+V, é muito maior e vocês vão entender melhor, tá bom? Automatização de tarefas com laços de repetição. A primeira é identificar tarefas repetidas. Então, com laços de repetição, a gente pode identificar se uma tarefa já foi repetida ou não. Mas vamos aos passos, tá bom? O primeiro passo que você vai fazer para poder automatizar as tarefas com laços de repetição é identificar a tarefa que você quer executar. Então, qual que é o objetivo que eu quero chegar? Qual que é o final? O que eu estou fazendo com esse laço de repetição? Tipo, o que ele vai me agregar? Entende? O segundo passo é criar um algoritmo, que é criar o laço de repetição propriamente dito. Mas você criaria em programação, óbvio, mas eu não, como eu já disse em várias aulas, eu não estou me atentando na parte de códigos, tá bom, gente? Não venham nesse curso, até porque é um curso grátis e tal, o conteúdo não é feito para ser tão denso assim. Eu tento entregar aqui para vocês o melhor conteúdo possível, mas, bem, é um conteúdo grátis, eu não sei se eu pretendo lançar conteúdo pago, sei lá, tô entregando aqui pra vocês porque eu gosto de ensinar vocês, tá bom? Eu quero ajudar realmente o programador, esse é meu intuito com esse canal, mas o primeiro passo vai ser criar um algoritmo. Não se prenda na parte de programação, assim como eu disse, tá bom? Então você vai ter que criar uma maneira de fazer esse problema que você tem dar certo, que... Como é o caso da aula, você vai ter que criar um laço de repetição, tá bom? E implementar a automação. Basicamente, um laço de repetição vai ser algo que vai se repetir com base em uma condição. Então você vai atribuir uma condição àquilo e enquanto aquela condição não for verdadeira ou enquanto aquela condição for verdadeira, o laço de repetição vai ter que executar aquilo até que você chegue no ponto em que você queira. Então, vou dar um exemplo para vocês. Caso eu tenha uma variável i, variável número. E essa variável número, eu atribuí para ela
o valor de 0. Só que eu queria que essa variável i aí fosse 100. Eu sei que você poderia falar, então só atribui o valor de 100. Tá, mas eu queria que essa variável i aí tivesse, essa variável número, tivesse o valor de 100. Eu criaria um laço de repetição em que, para o computador, falando na nossa linguagem, enquanto a variável número for menor do que o número 100, você executa o loop de acrescentar sempre o número. Então, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, até chegar em 100. Isso é um laço de repetição. É basicamente uma ação que o computador vai tomar diversas vezes, o quanto você quiser, para que alguma coisa seja verdadeira, ou para que alguma coisa chegue em um determinado ponto que você queira, ou para que alguma coisa não seja verdadeira, tá? Pode funcionar para o caso reverso também. Beleza, exemplo de laço de repetição em algoritmos. A gente primeiro tem um laço for. O laço for ele é muito útil para a gente poder saber, para a gente poder usar quando a gente sabe até onde vai a nossa tarefa. Tá? Então, o exemplo que eu dei para vocês agora, do número 100. Eu tenho a variável que chama número, ela tem o valor 0 e eu quero chegar até o número 100. Beleza. Esse é o laço for, porque eu tenho muito bem formado na minha cabeça até onde eu quero que a variável chegue. Então, o for vai ser muito útil para quando você sabe onde você quer chegar, tá bom? A gente vai ter aqui o laço while, que ele vai ser muito bom para quando você não sabe aonde quer chegar. Então, enquanto isso aqui tiver... Então, enquanto essa condição for verdadeira, você executa o while porque eu não quero que ela seja verdadeira. Entendeu? Então vai ser basicamente isso. Se não for fixo, fácil assim, fixo, que você bate o olho e já sabe, não precisa ser or, não vai ser for, vai ser while. Tá bom? E o nosso terceiro e último vai ser o do while. O do while é basicamente uma forma de você forçar o computador a necessariamente fazer aquela tarefa, mesmo que aquela condição já seja verdadeira ou falsa. Então, mesmo que você queira chegar a um determinado ponto e você já esteja nesse determinado ponto, o computador vai ser obrigado a executar essa ação. Basicamente isso, tá? Então vamos supor... Eu sei que é do while, é outra estrutura, tá? Não é o for, mas vamos supor. Eu tenho a variável número 1 e número, variável igual a 0 e tal, e eu quero chegar no número 100. Mesmo que a variável já tenha um valor de 100, eu quero que ele execute pelo menos uma vez. Então seria 101, então. É isso, basicamente. Você vai forçar o computador, tá? E a conclusão, resumo de tudo isto. E... vamos lá. Algoritmos... A gente aprendeu os conceitos fundamentais sobre o algoritmo e tal, passando pelo nosso for, mais especificadamente, em como que eles vão ajudar vocês. Eu falei do controle de fluxo, que assim como o if e o else, ele também vai ser muito útil para isso, tá? Eu falei para vocês também dos laços de repetições, que é o conteúdo dessa aula, tá bom? Como que eles vão ser usados, etc. Caso você tenha esquecido alguma coisa, volta aí na aula. A gente entendeu a importância deles e como eles são muito importantes para poder automatizar as tarefas e da eficiência computacional, que é o exemplo que eu tinha dito para vocês. Pensa eu incrementando o valor mais 1 100 vezes, ocupando 100 linhas de código. Meu, isso é absurdo, entendeu? Então, com 5 linhas ali fazendo um for, na programação, eu consigo fazer esse processo que seria manual, muito chato e, bem, dá muito mais eficiência computacional, né? E, por último, a automação, que é o que eu falei para vocês. O computador vai fazer as coisas sozinho, com base no parâmetro que você passou para ele, até que chegue em um determinado ponto que você também permite que ele chegue. É isso. Isso é automação. Tá bom? Então, foi isso. Essa foi a aula maravilhosa. Caso você tenha gostado dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Dá um like aí, dá uma crítica construtiva no comentário. E eu te vejo na próxima aula, que é a última, viu? Não perde a última aula não, que ela é a conclusão que ela é um resumo de tudo visto e você não pode perder, tá bom? Falou!